Vamos lá, vamos estudar a palavra de Deus. 2 Coríntios capítulo 2, versículo de 10 a 11, ou 10 e 11. E a quem perdoardes alguma coisa, também eu. Vamos lá? E quem perdoardes alguma coisa, também eu. Porque se eu também perdoei alguma coisa, a quem perdoei por amor de vós o fiz na presença de Cristo, para que não sejamos sobrepujados por Satanás, porque não ignoramos os seus ardis, ok? Quero falar com vocês hoje, quem está anotando aí, Maite e Lavínia, e depois você passa para o pessoal aí, a anotação de vocês. Estratégias malignas, vamos lá? Estratégias malignas. Ok? Nós vamos falar sobre isso, estratégias malignas. O tema que vai para a internet é justamente esse, estratégias malignas. Aí coloca assim um sobretítulo assim, como identificá-las e como vencer, como identificá-las e como neutralizá-las. Estratégias malignas, ok? Então, eu pedi ao pastor Wagner para trazer uma granada da época do exército que ele tem em casa, e nós vamos tirar o pino aqui para fazer igual tropa de elite. Estratégia significa, se abrir a mão já viu o que acontece, certo? Estratégia é uma palavra de origem no termo grego estratégia, que significa o quê? O que estratégia significa? Plano, método, manobras ou estratagemas usado para alcançar um objetivo ou resultado específico. Vou repetir. Plano, anotou? Plano, método, manobras, plano, método, manobras ou estratagemas usados para alcançar um objetivo ou resultado específico. Isso é uma estratégia. Vou simplificar. Combinação engenhosa para conseguir um fim. Combinação engenhosa para conseguir um fim. Essa aí é mais curtinha. Combinação engenhosa para conseguir um fim. Ardil, astúcia e pro carioca, manha. Fulano conhece as manhas. Fulano conhece as estratégias para chegar lá. Não é? Eu prometi a mim mesmo, hoje, eu estava fazendo uma coisa muito importante hoje, que eu estava lavando a louça do almoço. Eu lavando a louça do almoço, eu falei assim, hoje eu não vou citar ninguém na mensagem, só vou falar a Bíblia hoje. Quase que eu quebrei um negócio que eu estava falando, que eu disse que eu não ia fazer, ok? Então vamos lá. Combinação engenhosa para conseguir um fim, ardil, astúcia e manha. O texto em apreço que nós utilizamos é uma declaração do apóstolo Paulo para a igreja em Corinto, ok? Então vamos lá, para vocês poderem entender o porquê que ele está usando esse termo. O destaque é o versículo 11, porque não ignoramos os seus ardis, ou porque não ignoramos as suas astúcias, ou porque não ignoramos as suas manhas, se fosse um carioca que estivesse escrevendo. Por que ele está escrevendo isso? Porque a igreja de Corinto era uma igreja super abençoada, uma igreja que cresceu muito, ok? Que tinha os 9 dons em ação, uma igreja muito poderosa, uma igreja muito relevante. É como se, por exemplo, nós tivéssemos uma igreja na Barra da Tijuca, os emergentes. A igreja de Corinto era uma igreja, Corinto era uma cidade emergente, tá? Por exemplo, um pouquinho de arqueologia. Corinto desejava ter as mesmas coisas que a Grécia tinha e que Roma tinha, ok? Eles cresceram financeiramente. Por que eles cresceram financeiramente? Era uma cidade portuária, muitos navios chegavam lá. Não tem canal do Panamá, mais ou menos? Que ali, ou o canal de Suez, que o pessoal passa na Ásia ali, para poder não contornar todo o bloco. Corinto era mais ou menos assim. Era um caminho que cortava as rotas marítimas, então todo mundo que fazia viagens longas tinha que passar por Corinto. Então quem viaja, quem chega,
larga o cascalho lá. Então Corinto cresceu assim muito, muito, muito. A cidade cresceu. Por exemplo, Corinto queria ter uma Olimpíada igual a Grécia. Tanto é que eles tinham um ginásio. Corinto queria ter as águas termais como tinha em Roma. Ok? Então Corinto, a igreja que nasce ali, ela nasce uma igreja poderosa. Por quê? Porque uma cidade poderosa tem uma igreja poderosa. Só que aquela igreja poderosa, ela teve muitos problemas, mesmo tendo alguém como o apóstolo Paulo como seu fundador, certo? Quando o apóstolo estava lá, ele controlava a situação. Quando ele se afastou de lá, os problemas começaram a eclodir naquela comunidade, certo? Quais eram os problemas? De toda sorte de problema que você possa imaginar, ok? Então Paulo escreve a primeira epístola, não vou falar mais a fundo sobre as epístolas, senão vai confundir vocês. Ele escreve a primeira epístola para corrigir a igreja, certo? Tem um camarada na igreja de Corinto que Paulo o vai chamar de o tal. Anota isso aí. Menina, na igreja de Corinto, o pastor falou que na igreja de Corinto tinha um cara chamado de o tal. Por quê? Paulo não quer citar o nome dele para não ser processado. Paulo não dá moral para o cara, porque é eu e você que ficamos dando nome ao adversário. Davi nunca chamou Golias pelo nome ou disse que ele era gigante. Davi só disse que ele era o quê? Circunciso, incircunciso, filisteu. Nunca disse que era gigante e nem chamou pelo nome. Então Paulo não dá essa moral para o cara. Paulo fala assim, o tal. Quem é o tal? O tal era o cara que dormia com a madrasta. O cara dormia com a mulher do pai dele. E a igreja aceitava, e muito provavelmente aquele cara tomava santa ceia e participava de tudo dentro da comunidade. Paulo escreve a eles assustado, dizendo assim, como é que vocês aceitam uma situação como essa, se nem entre os pagãos acontece tal coisa? Então Paulo está abismado que tal coisa aconteça dentro da igreja, certo? Então Paulo fala para eles excluírem esse cara, entregar a carne dele na mão de Satanás, para que o espírito seja salvo. Aí Paulo fala assim, meu espírito junto com vocês, façam isso e excluam esse cara. Eles obedeceram? Mais ou menos. Aí o que acontece? A igreja de Corinto se revolta contra Paulo. Não gosta da carta, porque diz que Paulo bate demais na carta, mas em físico Paulo é fraco. Aí Paulo fala assim, vocês vão ver comigo. Eu vou aí pessoalmente, vou aí resolver o problema. Paulo achou que a figura dele resolveria o problema. Pelo contrário, quando ele chegou, o coração da igreja estava totalmente fechado, porque a igreja estava contaminada por causa disso. Porque o tal estava dentro da igreja disseminando as coisas. Está vendo? Existem coisas que nós não podemos, tipo assim, que nós não podemos permitir. Quem tem quintal aqui que não é cimentado, que ainda cresce mato e capim lá naquele quintal? Levanta a mão aí. Então, vocês são conhecedores de um matinho chamado pé de galinha. Vocês conhecem pé de galinha? Quem conhece pé de galinha? Um matinho pé de galinha. Aquilo ali, meu filho, você pode passar enxada ali, fica limpinho. Você pode passar esse cortador com fio de nylon, que fica pianinho. Você fala assim, rapaz, raspei tudo. Não leva uma semana, o pé de galinha volta lá. Por quê? O pé de galinha tem umas raízes profundas. Se você, quando olha ali o pé de galinha, se você não parar, cavucar e arrancar até a raiz dele, ele volta a crescer com força total. Existem situações, se nós amenizarmos na nossa vida, ele volta para nos atormentar com força total.
certo? Existem determinadas coisas na minha vida, na sua vida e na igreja que precisam ser resolvidas a fundo. Não adianta você e eu, nós fecharmos os olhos como se nada tivesse acontecido, porque aquela erva daninha voltará a crescer. Não tirar o cara dali, deu um problema danado. Paulo já tinha perdido a igreja de Corinto. Como nós sabemos disso? Paulo vai escrever a segunda epístola e diz: eu propus no meu coração não ir mais com vocês em tristeza. Porque essa tristeza que ele quer dizer, tendo problema entre nós, eu decidi, não volto mais aí assim. Porque quando ele chega, a igreja fechou o coração para ele. Quem resolveu a situação? Quem resolveu a situação foi Tito. Tito resolve a situação. Ok? Depois de Tito ir resolver a situação e arrancar a erva daninha pela raiz, Paulo vai escrever isso aqui. Agora vocês vão entender o porquê do versículo. Vamos ler agora de novo? Que com esse entendimento você vai compreender melhor o versículo, com essa elucidação. E a quem perdoardes alguma coisa, também eu. Porque se eu também perdoei alguma coisa, a quem eu perdoei por amor de vós, o fiz na presença de Cristo. Paulo está se referindo a quem? Ao problema com o tal. Ele disse: se vocês o perdoaram, eu também perdoei. Resolveu o problema. Esse cara me ofendeu, ele foi disciplinado, voltou à comunhão, ele me ofendeu, por mim eu já perdoei ele. Aí olha o que Paulo faz: para que não sejamos sobrepujados por Satanás. Paulo está dizendo, se esse problema não fosse resolvido, Satanás teria ganhado a batalha. Olha isso. Paulo que está falando, não sou eu. Aí ele vai dizer, porque não ignoramos os seus ardis. Entenda, irmãos. Existem problemas que têm a capacidade de gerar um grande estrago na nossa vida. Vou repetir. Existem problemas que têm o poder de causar grande estrago na nossa vida e na igreja. Tem coisas que não podem ser toleradas. Tem coisas, tem males que tem que ser arrancado, não na cabeça, mas na raiz. Porque tem males, é igual aquela hidra. Corta uma cabeça, nasce duas. Por exemplo, não vou dar um exemplo não. Existem algumas coisas que criança faz que não pode ser tolerado. Tem algumas coisas, vou repetir, tem algumas coisas que crianças fazem que não pode ser tolerado. Eu ia dar alguns exemplos, mas deixa eu dar um desse. Criança que bate no rosto de pai. Se você não educar e não cortar esse mal, quando crescer, um dia você vai ser velho, e essa criança de hoje vai ser o adulto, o galalau de amanhã, que vai dar na sua cara amanhã. Ok? Certo? Amém ou não amém, irmão? Então Paulo está dizendo, eu não posso ignorar, porque existem ardis, existem problemas que podem destruir uma igreja. Olhem para mim aqui. Sabe quantas igrejas, dentro da estatística aqui, dentro da estatística que foi passada esses dias, eu estava vendo uma entidade religiosa falando sobre igrejas que fecham. Sabe quantas igrejas fecharam no Brasil no ano de 2024? 9.000 igrejas. 9.000 igrejas. Certo? Aí você fala assim, por que a igreja fecha? Uma série de situações. Nem toda a igreja fecha porque o pastor teve pecado e caiu em adultério. Às vezes tem igrejas que fecham, mesmo o pastor sendo um homem hiperconsagrado. Por quê? Porque Satanás fez um ardil, uma armadilha, e a igreja não compreendeu aquilo. Vou te dar um exemplo aqui.
Não vou citar nome, em nome de Jesus, não vou citar nome. Tem uma igreja X, em uma cidade X, o pastor fez aquilo que a maioria das igrejas fazem. Vamos fazer obra na igreja e vamos chamar o trabalho voluntário. Não é? A gente não tem dinheiro, a igreja não tem dinheiro. Olha para mim aqui. Não tem dinheiro e tal, então a gente vai chamar o trabalho voluntário. Chamou um trabalho voluntário, um irmão para fazer a parte elétrica da igreja. O que aconteceu? O irmão meteu a mão no fio, tomou-lhe um choque, caiu de cima lá da onde ele estava, morreu eletrocutado e por causa da queda. O que a família da igreja fez com a igreja? O que vocês acham que ela fez? Processou a igreja. O que o juiz fez? Ganho de causa. Certo? Ganho de causa. A maioria das igrejas por aí não tem documentação correta, porque acha que isso é tudo besteira. Estava no nome de quem? Do pastor. Veio uma multa, o valor do processo gigante, a igreja não tinha condição de pagar a causa, tá? Sabe o que foi feito? Ele teve que procurar um ministério gigantesco aí, e disse: pastor, eu entrego à igreja o imóvel da igreja, os membros da igreja, o senhor paga a causa na justiça e eu entrego a igreja para o senhor tomar conta a partir de hoje. Perderam a igreja acabou. Eu já preguei nessa igreja. O cara é gente boa pra caramba. Conheço ele. O cara é gente boa pra caramba, mas sabe o que aconteceu? Ele ignorou os ardis de Satanás. Nós já passamos por isso. E eu aprendi a duras penas com isso. Nós já tivemos um cara que caiu de cima do telhado do caramujo, em cima da mesa de ceia de vidro. O vidro entrou na coxa do cara e abriu a coxa do cara. Veja se eu deixo mais fazer essas coisas por aí. Não deixo mais não. Se a gente não consegue pagar por exemplo, isso aqui, ó, não teve uma coisa aqui, ó, de são os irmãos aqui, não, pessoal terceirizado aqui que fez isso aqui. As ardis de Satanás. Esse outro templo, essa parede ali tem 12 metros de altura, irmão. Gente, 12 metros é alto para raio. Um cara que cair de 12 metros, só manada dele. Quando eu estava fechando o restinho, 3 ou 4 fieiras de tijolo, daquela parte ali, ó, do segundo ar-condicionado, andaime até lá em cima, faltava um pedacinho de andaime, o cara falou assim: eu vou me esticar para colocar o tijolo. Quando ele colocou o tijolo caiu, a tábua do andame caiu, veio abaixo. Você sabe o que fez? O cara se pendurou na ferragem, ficou pendurado na ferragem. Eu falei: Jesus! O nome disso aqui: porque não ignoramos os ardis de Satanás. Por que temos que tomar? Vamos fazer meia vigília e liberar o povo, 2 horas da manhã, lá em Sacramento. Pastor Davidson está ali. 2 horas da manhã, pastor Davidson vai entrar no carro, ele orar e vai embora para casa. E o povo que vai para aquelas ruas e aquelas comunidades dali para dentro ali. Certo? E o pessoal quer ir para tal igreja nossa. O culto, beleza, acabou 11 horas da... Pastor, foi um mover fenomenal. Pastor, foi um mover extraordinário. Conferência de jovens aqui. No outro dia eu estava ligando para os responsáveis, tanto o que estava dirigindo quanto o pastor Renan que estava aqui. No outro dia eu liguei para ele e disse: aonde vocês estão com a cabeça? Mas pastor, foi o culto, foi uma bênção. A Carol Braga, ela virou tudo. Mariane estava aqui possuída, pastor. O pastor pregou muito.
Não discordo de nada disso. A única coisa que você precisa me responder, se um culto acaba aqui 11 horas da noite, que horas que o pessoal do Caramujo vai chegar lá? Para largá-lo na rua, para essa garotada, um monte de jovem e adolescente subir aqueles morros, meia-noite, 1 hora da manhã. O que Paulo está dizendo aqui? Porque não ignoramos os seus ardis, irmão. Não ignoramos seus ardis. Por quê? Existe estratégia de Satanás para paralisar. Existe estratégia de Satanás para paralisar um negócio. Irmãos, nem sempre os anjos de Deus vão parar seu carro do jeito que você dirige alucinado. Pastor Josué falava isso. Ele trabalhava em Bangu e dirigia a igreja no Caramujo. Gente, Bangu é o fim do mundo, irmão. Irmão, depois que você atravessa a ponte, você fala assim, rapaz, quando você chegar em Bangu, irmão, se você der 3 passos, você chegou no fim do mundo. É muito longe, é muito longe. Pior do que aquilo, só Campo Grande. É muito longe, irmão. Aquilo é muito longe. Né? Então ele saía de lá e vinha para a igreja para pregar. E só andava alucinado, voado. Ponte naquela época sem, imagina aquela buraqueira na ponte, sem radar, sem a estabilização. Ele disse que ele veio largado na ponte, senta e varada na ponte. Quando ele entrou na grande curva, que ele virou assim, o trânsito estava todo parado. Ele disse que ele trepou em cima do freio, ele falou assim, literalmente, um anjo foi em cada roda do carro e travou a roda do carro, porque ia acabar tudo. Quando o carro parou, você sabe o que o Espírito Santo falou para ele? A partir de hoje, contrate um motorista, porque você não tem condição de dirigir mais. O irmão Milton passou a dirigir o carro da igreja. Da igreja não, o carro da CPAD. Por quê? O Espírito disse para ele assim, hoje eu te livrei, mas amanhã, pode ser que não. Então, por favor, me ajude e fala para esse irmão aí, meu irmão, não ignore as artimanhas de Satanás. Fala para o irmão aí, não ignore as artimanhas de Satanás, irmão. Não ignore isso, irmão. Vamos lá? 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 8. Vamos lá? 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 8. Hoje eu faço a introdução do assunto, semana que vem a gente continua. 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 8. Quem achou, diga amém. Acharam mesmo, irmão? Olha só. Sede sóbrios. Sede sóbrios. O que é isso? Esteja atento, estejam lúcidos. Estejam lúcidos. Estejam atentos. Seu sentido tem que estar atento. Sejam atentos a isso. Sejam atentos. Vigiai. Porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor como leão bramando, buscando a quem possa tragar. O diabo anda ao derredor buscando, ele busca uma ocasião, irmão. Ele busca uma ocasião. Olha só, olha para mim. Vaso, todo mundo que chega no portão da igreja procurando o pastor, vocês vão trazer para falar comigo? Nas outras igrejas, nas unidades, que o pessoal está ouvindo aí pela internet aí, todo mundo que chega na igreja, eu quero falar com o pastor. Você deve levar? Quer que eu te dê um exemplo disso aqui? Pastor Josué estava na igreja, e aí um cara chegou e disse que queria falar com ele. O cara veio, o pastor estava saindo do carro, uma Palio Candy que ele tinha naquela época, uma Palio Candy vermelha, que tinha aqueles peixinhos que ficavam do lado de fora, a propaganda, olhando a Palio Candy. Quando ele saiu, ele, muito macaco velho, ele viu o cara, ele desconfiou, ele não fica de frente, porque você sabe disso, né? Quando um cara estranho está com você, você não fala com um cara assim. Vocês sabem disso, não, fazer mal do pastor Antônio. Vocês sabem disso, não sabem, irmão? Quando alguém estranho vem falar com você, você não para para o cara assim, você para como? Como é que você fala com alguém que você estranho, uma pessoa que inspira perigos? Como é que você faz? Fala, irmão. Porque a sua base de sustentação é maior, gente.
O pastor ficou de lado. E outra coisa, não dê distância quando o camarada é estranho. Regras de autodefesa. Se você ficar longe, dá a distância do cara agir. O que ele fez? Ele viu o cara, ele colou no cara. Fala, meu irmão. O que o cara estava? O cara estava com a arma na cintura, filho. Se o pastor Josué não repreende o camarada ali no nome de Jesus ali, uma desgraça ia acontecer ali. Entende isso? Então tem coisas que os obreiros precisam filtrar isso, porque Paulo está dizendo aqui, Pedro está dizendo aqui que Satanás anda ao derredor procurando o quê? Uma brecha para poder atacar a sua vida. Ele procura uma brecha que possa atacar a sua vida. Vamos lá. Jó capítulo 8, versículo 10. E aí eu vou citar porque é uma coisa boa para poder ser citado. Eu guardei esse versículo porque um dia eu vi o pastor André citar isso num culto de quinta-feira no segundo tempo. Eu achei tão fantástico esse versículo que eu não me lembrava dele, que nunca mais me esqueci. Esse versículo aqui ele citou. Ai, que moral, hein? Que moral, hein? Jó 18, 10. Que seja isso, Jesus. Jó 18, 10. Vamos? Fala de qual aí, pastor André? Vamos lá? Está escondida debaixo da terra uma corda e uma armadilha na vereda. Ele está dizendo que tem uma armadilha no meio do caminho, escondida debaixo da terra. Tem laços que estão armados no caminho, gente. Eu vou citar algumas coisas aqui. Salmo 141, versículo 9. Guarda-me dos laços dos que me armaram. Guarda-me dos laços que me armaram. E dos laços corrediços dos que praticam a iniquidade. O que é laço corrediço? É laço que pega passarinhos. Salmo 116, 3. Laços de morte me cercaram, angústias do inferno se apoderaram de mim, caí em tribulação e tristeza. O clássico dos clássicos desse tipo de assunto. Salmo 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, minha fortaleza, e nele confiarei, porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Então a Bíblia está repleta de situações em que estratégias foram usadas para destruir inimigos. Vamos ver hoje como Satanás se utiliza de estratégias para impedir o avanço da igreja, e também para destruir indivíduos ou seus ministérios, e como podemos fugir desses laços e dessas armadilhas. Então eu já convenci eu convenci vocês que existem laços? Vocês duvidam que existem pessoas que são laço? Tem pessoas que elas são laço. Tem pessoas que elas são colocadas no teu caminho para serem laço para você. Ela é laço, é problema. Tem pessoas que são colocadas por Satanás. Escutem, irmãos, se Satanás viesse com chifre e rabo, irmão, ninguém iria cair nessa marra dele. Ninguém. Então ele precisa fazer o quê? Enviar alguém. São os enviados de Satanás. Citei aqui na quarta-feira do Café de Pastores, Pastor Jaime que falou isso. Já falei isso aqui na igreja várias vezes. Ele dirigia uma igreja onde? Lá no Complexo do Alemão. Uma moça aceitou Jesus lá, e a garota, meu irmão, só queria andar atrás do pastor. Não, o pastor é uma bênção. Para onde ele ia, ela queria estar atrás dele. Sentava perto na fileira atrás e tal, aquela coisa toda. E aí uma irmãzinha chegou e foi falar com o pastor Jaime. E disse para ele: pastor, se o senhor me permite, tua serva pode te entregar uma palavra? Ele falou assim: serva do Altíssimo, se tem óleo no vaso, venha. E ela falou assim: pastor, eu vou falar uma coisa para o senhor, se o senhor achar que é proveitosa, se tem alguma coisa a ver, o senhor pensa. Se o senhor achar que não tem nada de importante, perdoa sua serva pela audácia.
Ele falou assim, ela falou, pastor, o senhor sabe aquela moça que aceitou Jesus há pouco tempo, que está vindo aqui na igreja? Ele falou assim, claro, fulano de tal é uma bênção. Fulano está animado, quer se batizar. Ele falou assim, pastor, ela é uma bênção. O senhor sabe quem ela é, pastor? Ele falou assim, não. Ela é mulher do chefe do tráfico, pastor. Ele é? O senhor sabe o que está correndo na boca pequena lá no meio da rapaziada aí, pastor? É que o senhor está de olho na mulher dele. O senhor já viu 2 rapazes que ficam todo o culto sentado ali atrás, na última fileira, no culto? Ele falou assim, eu já vi. Então, pastor, eles são do movimento. Eles vieram para ficar observando o senhor, o que o senhor faz. Ele falou assim, irmã, ele poderia chegar para ela e falar assim, eu sou de Deus, irmão. Aquele que é de Deus, o maligno não lhe toca. Então, isso aí o Satanás enviou aí um comunicado aí simplesmente para colocar medo. Sabe o que ele fez? Obrigado, serva do Altíssimo. Chegou para a esposa e falou assim, fulana, a partir de hoje eu não falo com ela. Toda vez que ela se dirigir a mim, você interpela e fala com ela. Não deu 15 dias, cadê a garota? Sumiu, porque ela era o quê? Laço. Eu vejo vocês, jovens. Eu vejo alguns dos senhores aqui, eu não vou ficar, eu prometi, não vou ficar citando nome. Eu ia falar maluco, não vou não. Abençoado. Todo mundo vê que essa garota é laço para a tua vida, vaso. Eu já vi, Renan já viu, Tiago já viu, Nádia já viu, fulano já viu, a irmã Doquinha lá do Japão já viu e você não viu, velho. Por que você insiste em uma coisa onde as autoridades espirituais já disseram para você, vaso, vigia com relação a isso? Amém, irmãos? Vocês estão comigo aqui? Quem está comigo aqui? Então, por favor, irmão, vigia. E aqui, os pastores, principalmente os pastores locais aqui, presta atenção no que eu vou dizer aqui. Uma das estratégias que Satanás usa para poder nos parar, cansaço. Anote aí, a primeira delas, cansaço. Existem 2 tipos de cansaço. O cansaço físico, ele é o mais trivial. Cansaço físico, se você tirar aí uns dias para poder descansar, resolveu a situação. Cansaço físico, é igual a serva do Altíssimo ali, que coitada, está dormindo o tempo todo, tadinha, está morta de cansado. Ela não está nem ouvindo eu falando, que eu estou falando dela, ela está lá, dormindo, está nos braços de Morfeu. Isso é cansaço, cara, isso é cansaço. A pessoa saiu 5 horas da manhã de casa, acordou 4 e pouca, foi para o Rio, trabalhou, voltou, a pessoa está aqui, né? Pastor, dá licença. Está dormindo com o olho e o outro acordado, não é? Não? De vez em quando aqui tem uns irmãos, eu vejo aqui umas irmãs aqui totalmente arrebatadas, né? Não é? Coisa triste isso é coisa muito triste, mas é um cansaço que se você tiver aí 2 noites de sono aí acabou. Qual é o cansaço o mais perigoso? Cansaço mental ou psicológico. É quando você está exaurido mentalmente e psicologicamente. Qual é o exemplo disso? Gênesis 25, 29. Vamos lá? Gênesis 25, 29. Gênesis 25, 29. Está na tela? Vamos ler aqui na tela para a gente ganhar tempo. E Jacó cozera um guisado, e veio Esaú do campo, e estava ele cansado. Ele estava cansado, fadigado e estava com fome. Jacó vem apresentando o que? Trazendo um guisado vermelho, um prato de lentilha, uma comida lá que o outro gostava. Falou assim, poxa, me dá um bocado desse pão aí, rapaz, me dá um bocado dessa comida aí. Jacó, muito esperto, não toma, mas negocia. Ele falou assim, tudo bem, mas me dá teu direito de primogenitura. O que Esaú fala? Eu do jeito que eu estou,
Eu vou morrer mesmo de fome. Então, entre morrer com fome e com a barriga cheia, eu prefiro morrer com a barriga cheia. Então ele falou assim: tá bom, te dou a primogenitura e me dá a comida. Por que ele negociou? Porque ele estava cansado. Quando você está cansado, olhe para cá. Tem coisas que estão esticando você. Tem situações que estão levando você ao seu limite. Tem um versículo aqui que eu lembrei na estrada, então aqui eu vou. Provérbios 13, 12. Esse versículo aqui é importantíssimo para essa parte do estudo. Provérbios 13, 12. Provérbios 13, 12. Obrigado. Olha o que está ali, olha só. A esperança adiada ou demorada desfalece o coração, mas o desejo atendido é árvore de vida. O que ele está dizendo aqui? Aquela esperança que você tem das coisas melhorar, quando aquilo demora demais, vai fazer desfalecer o coração. Então tem alguns de nós que estamos esperando há dias, há meses, há anos. Uma coisa, irmãos, é você passar um vendaval brabo em um período curto de tempo. Outra coisa é você ter um vento forte durante vários momentos. Ok? Essa espera prolongada, se você não aprender a voltar-se para Deus e lançar para Deus essa ansiedade, isso vai destruir o seu coração. Ok? Teu coração, o que é coração? Não é coração miocárdio, é coração emoção. Suas emoções vão embora. Isso acontece, por exemplo, com pastores. O camarada prega, trabalha e se dedica à igreja. Cadê que a igreja cresce? Não cresce. E ele faz evento, e faz isso, faz aquilo, e ora e jejua. E as coisas não acontecem. Daqui a pouco, aquilo ali, aquela demora em ter a resposta, vai gerando cansaço. E quando você está cansado, você faz maus negócios. Você toma más decisões. Por quê? Porque a coisa não melhorou. E o seu desespero em resolver, oh meu Deus, o teu desespero em resolver aquilo faz com que você entre na teia da aranha, e cada vez que você se mexe, mais você se enrola. Irmãos, eu trabalhei no banco. Eu trabalhava num setor que fazia cheques devolvidos. E quando eu trabalhei no banco, se utilizava muito cheque. Hoje ninguém usa mais cheque, né? Hoje praticamente quase ninguém vai em banco, né? Mas quando eu trabalhei no banco, eu fazia devolução de cheques. Tinha uma empresa de empréstimos, chamado Multiplique, ou Losango, eles trocavam de nome de vez em quando, né? Por causa das... Não vem ao caso. Irmãos, por dia, eu digitava mais de 1.000 cheques devolvidos. Mais de 1.000 cheques. Por quê? A pessoa chega lá, você no desespero, ela diz que te empresta dinheiro sem consulta ao SPC e ao Serasa. Você fala, é a solução para o meu problema. Você vê a taxa de juros que está embutida naquilo ali, você vai pagar 4, 5 vezes a sua dívida. Você sai, a pessoa, você não, diga mesmo, você não. Mas o indivíduo chega lá e diz assim: resolvi meu problema. Resolveu o problema? Ele entrou num poço sem fundo. Por quê? O desespero, o cansaço por não conseguir resolver o problema de situação nenhuma, o leva a tomar aquela decisão. E aí, irmão? E aí eu digo para vocês, tem coisa que não tem volta. Qual é o ápice do desespero de pessoas cansadas com relação a problemas financeiros? É pegar dinheiro com quem? Jota. Caiu na mão dessa gente, meu filho. Só sai de lá, meu filho, se você der a sua cueca. Fora isso, meu irmão, alguns pagam com a vida. Isso financeiro. Casamento.
Enquanto eu vejo que alguns, por causa de qualquer espirro em casamento, quer fazer gabinete de coisas que é falta de vergonha de resolverem-se os dois, em contrapartida tem aqueles que estão morrendo, mas não pedem ajuda. E aí, quando estão em vias de assinar o divórcio, vem conversar com o pessoal do Ministério de Família. Eu estou me divorciando. E aí, meu irmão, não tem mais o que você fazer. É o cansaço de tentar esperar as coisas resolverem e elas não são resolvidas. Deus tocou profundamente no meu coração, orando de manhã, hoje aqui, para eu conversar com vocês sobre isso. Sobre cansaço. Hoje eu quero aqui declarar sobre nós aqui, Isaías 40, versículo 29 a 31, faz forte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor, os jovens se cansam e se fadigam, os moços exaustos caem, mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem como asas como de águia, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam, irmão. Saiba os teus limites, porque parar e descansar não é vergonha. Vergonha, vamos, é você ir para uma rota onde você está entrando num processo de autodestruição. Autodestruição. Escute o que eu vou te falar aqui. Espero que alguns pastores estejam ouvindo pela internet. Tinha um livro, Esgotamento Espiritual. Esse livro é muito antigo, então tem várias capas, mas uma das capas mais icônicas desse livro era muito interessante. A capa era azul. Vê, Tainá, se você consegue achar isso aí. A capa era azul, com um palito de fósforo queimado. Palito de fósforo assim queimado. Lembra quando botava fogo e ficava aquela cabeça queimada? E na cabeça queimada tinha um rosto desenhado. Esgotamento Espiritual. Era fantástico o livro e a arte era mais fantástica do que o livro. Por quê? Escuta o que eu vou dizer para você. Olha para mim aqui. Quando o indivíduo está em estado de esgotamento espiritual, não adianta orar, não adianta jejuar, e não adianta ler Bíblia. Ele está exaurido. Sabe o que uma pessoa exaurida tem que fazer? O que o anjo fez com Elias. Levanta, come e bebe, porque longa é a tua caminhada. Elias comeu e bebeu e fez o quê? Saiu voado correndo. Foi? O que diz o texto? Voltou a dormir. E o que o anjo fez? Ficou ali com ele, esperando ele dormir, porque o que ele precisava não era fogo do céu, o que ele precisava era ter as forças dele regeneradas. Pastor, mas como que eu vou parar para dormir? Eu não estou dizendo se dormir simplesmente de você ficar na cama dormindo, não é disso que eu estou dizendo. Você precisa ir à sua cobertura espiritual para ver qual é o estágio na qual você se encontra. Eu não digo para vocês fazerem nada que eu mesmo não faça. As necessidades, meu Deus. Gente, nós não podemos ser guiados por necessidade. Espero que outros pastores escutem isso. Cuidado com as necessidades da igreja. Igreja, ela precisa funcionar. Ela funciona. E o que a igreja funciona? A igreja funciona na lei de Pareto. O que é a lei de Pareto? 20% produz pelos 80% restantes. Então, na igreja, é um grupo pequenininho que faz tudo que trabalha para manter isso, para os outros que vêm de vez em quando que não fazem nada. O problema é que o pastor, você sabe aquela coisa do cara que está se afogando? Quando o cara está se afogando, qual é o perigo de você chegar perto de um cara que está se afogando? É que ele vai afogar o outro, porque não é a maldade, ele está no desespero, ele quer se salvar, então ele não raciocina o que ele está fazendo. Então, às vezes, o desespero, a necessidade
de ajuda, você encontra alguém que quer te ajudar, e aí, meu irmão, você lasca o dedo, as garras na jugular da pessoa, e daqui a pouco você mata essa pessoa, e você vai se sentir extremamente mal por ter matado essa pessoa. É necessário, antes que chegue a este estágio, levante a mão e peça ajuda. Levante a mão e peça ajuda. Se você não está suportando como lidar com esse adolescente, peça ajuda. Se você não está sabendo lidar com esse casamento, peça ajuda. Se você não está sabendo lidar com o seu ministério, peça ajuda. Exemplo. O pastor Josué dirigiu o Caramujo. Ok? Mas uma coisa que ele nunca foi, era dirigente de culto de quinta-feira. Ele não dirigia culto de quinta-feira. Ele dava estudo na terça e domingo. Quinta-feira nunca foi a praia dele. Nunca foi. E na época, a plenitude ela consistia em Caramujo, Santa Bárbara, Morro do Céu, Titioca e Florália. Essa era a plenitude nessa época. Ok? Então, tinha um diácono que dirigia o trabalho das quintas-feiras, e era um negócio assim, bombava. É o que eu digo para vocês, alguns de vocês nunca viram a pujança do Caramujo. Quinta-feira não tinha lugar para se sentar na igreja. O camarada começou, ele introduziu, a gente era ainda assembleano, introduziu campanha na igreja. Meu irmão, o povo veio igual a mosca em pão de padaria, em pão doce. Mas veio com força. Ele ia para a Universal, via as campanhas da Universal e copiava e trazia para cá. Ctrl-V, Ctrl-C, Ctrl-V, Ctrl-C, Ctrl-V, Ctrl-C, Ctrl-V. E ele gostava de oração, botava a gente para orar, e ele ficava o dia inteiro na igreja, era uma coisa, ele sabia motivar a galera, e a galera vinha com força mesmo. A galera vinha com força. Vaso, chegou um dia, ele teve a célebre ideia de pegar uns pacotinhos de arroz, para ungir o pacote de arroz, para o pessoal levar para casa, para botar dentro da vasilha do arroz, que o arroz ia multiplicar. Maluco. Quando o pastor soube daquilo, velho, você já sabe ou imagina o que aconteceu. Esse camarada saiu dos cultos de quinta-feira, foram colocados 2 pastores que tinham na igreja para dirigir o culto de quinta-feira. Não rolou. Um deu um tombo no pastor e o outro foi levado para uma congregação. O pastor foi lá e colocou 3 caras para dirigir o culto. Eu não posso falar nome. Não, eu falei nome de alguém, irmão? Sem ser o pastor Josué? Falei não, né? Falei? Não, né? Aí botou 3 candangos lá. 01, 02, 03. Imagina que era o 03. 01 foi mandado para Morro do Céu. 02 foi embora, foi para outro ministério. Aí quando eu olhei para o lado assim, eu falei assim, ué, cadê o pessoal? Ficam com quem? Comigo. Eu tinha 24 anos, dirigindo o culto de quinta-feira com a porta do gabinete aberta ali embaixo. Tá? Depois, eu dirigi o culto de quinta-feira, eu dava aula para os jovens, me botou para ser líder dos jovens da igreja, eu estava tudo isso trabalhando no banco e morando na reta. Eu fazia oração no meio de semana na igreja, depois me botou para ser dirigente de escola dominical. Quando eu vi, eu não respirava de tanta coisa que eu fazia. E detalhe, e participava do culto de libertação da irmã Rosa na segunda-feira. E fazia Frelide, que era o curso de obreiro, na segunda-feira. Teve um dia, Vaso, um sábado, eu sentado em casa, no alicerce de casa, a Lívia lembra disso, sabe qual é o alicerce ali, olhando nem o pé de cajá era grande, era pequenininho ainda. Eu sentado assim de tarde, assim, ó.
olhando para o céu assim. Aí Kátia veio e falou assim: o que está vindo com você? Sabe qual foi minhas palavras para a pastora Kátia? Eu estou morrendo. Eu estou morrendo. Você sabe o que eu estava? Esgotado espiritualmente, cansaço, excesso de coisas. A necessidade estava empurrando. Ele precisava e eu deixava, e a necessidade foi levando. Quando chegou a um ponto, se Kátia não me pega e me levava em um determinado lugar para poder me ajudar e ali orar por mim e cuidar de mim, eu estaria morto. Então, entendam plenitude. Hoje existe descanso debaixo das asas de Jesus, vaso. Existe descanso da parte de Deus. Eu quero declarar sobre a sua vida, sobre a minha vida. Wanderson, vem para cá, por favor, meu filho. Aleluia. Essa luta vai passar, vaso. Essa luta vai passar. Mas para onde eu vou estar para que essa luta passe, irmãos? Junto às águas de descanso. As águas de descanso, escute. Seu desespero vai levar você a cada vez mais tentar resolver as coisas com seu próprio braço. E eu tenho visto isso. Você está tentando com estratégia. Você está tentando com campanha. Você está tentando tudo humanamente. O que é humano você está fazendo. Você só não está fazendo o que você deveria fazer. Lutar com as armas espirituais. Tem hora, irmãos, que eu e você precisamos nos render e falar: Senhor, isso aqui está na tua mão, porque eu não posso mais resolver. Eu vejo pessoas lutando de tudo que é jeito. A última coisa que elas fazem é dobrar o joelho. Eu vejo gente botando currículo para tudo quanto é canto, querendo porta de emprego, fazendo de todas as maneiras, pedindo para A, para B, para C, fazendo o que for, e está em casa parado, mas não tem coragem de vir para a casa do Senhor de manhã e falar assim: eu vou dobrar meus joelhos e vou pedir ao Senhor. Cuidado, irmãos, cuidado, e não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos se não desfalecermos. Guarde isso aqui no seu coração. Não é porque te fizeram mal uma vez que você vai deixar de fazer o bem para as pessoas. Às vezes você está cansado de ajudar pessoas e tomar na cabeça por isso, e aí Satanás manchou seu coração, fechou seu coração. Não ajudo mais ninguém não, porque, meu filho, ajudar a gente é problema. Eu quero dizer para você que nós fomos chamados para isso. A nossa essência, irmãos, é dar. Melhor coisa é dar do que receber. Diga amém, irmão. Por causa de cansaço, a gente abre a boca, meu filho, para murmurar. Ih, tem tanta coisa para falar aqui. Quando a gente está cansado, a gente abre a boca para murmurar. Porque Israel disse para Moisés: nossa alma tem fastio deste pão tão vil. Números, capítulo de número 25. E por causa disso, aquele povo morreu no deserto, picado pelas serpentes ardentes. Porque estavam cansados. Estava cansado de comer a mesma coisa, estava cansado de esperar. E eu quero dizer para você: acalma o teu coração, porque essa vitória vem, irmão. Ela vai vir em nome de Jesus. Ela vai vir em nome de Jesus. Ela vai vir em nome de Jesus. Existe descanso nos braços do Senhor, irmãos. Existe descanso, existe escape e livramento. Aleluia. Quando eu e você acharmos que não tem solução, Deus trará escape e livramento. Mas por favor, não sucumba ao cansaço. Amém? Para isso você tem companheiros aqui. Para isso você tem irmãos aqui. Para isso você tem discipulador. Você tem um discipulador. Hoje eu vou citar isso, eu vou falar isso aqui na reunião daqui a pouco. Nós vamos visitar todo mundo da igreja. Se você está cansado, tem discipulador. Discipulador, se você está cansado, tem os pastores. Pastores, se vocês estão cansados, existe pastor. E se o pastor está cansado, existe Deus. Mas você não está sozinho nesse negócio, irmão.
Você não está sozinho nessa guerra. Eu louvo a Deus por isso. Quem pode aplaudir Jesus por isso, por essa verdade poderosa? Aleluia! Cuidado. Cuidado. Já viu quando a pessoa está cansada e quer insistir em dirigir? Quem já dormiu dirigindo aqui? Levante a mão aí. Aí, ó. Você fechou o olho quando dormiu? Muitas das vezes as pessoas não fecham o olho para dormir quando estão dirigindo. Simplesmente o seu organismo apaga. Entendam. Fazendo pós, fiz 3 seguidas. Não faço, já deu um, não faço mais. Eu vou dizer que vai ser mentira. Depois que eu descansar, eu volto e faço de novo. Quando eu saía da pós, porque eu fazia sozinho, passava o dia inteiro lá. Teve um dia, 4 horas da tarde de sábado, eu estava tão cansado, que eu vi na ponte assim, me beliscando, mordendo, para ver se eu continuava acordado. Você sabe o que eu fiz, Vaso? Vindo para casa. Não, vou esticar porque eu chego em casa. Eu falo assim, daqui até em casa pode acontecer um acidente. McDonald's, ali do Barreto. Encostei o carro ali, abri a janela, botei o pé para fora, dormi 10 minutos. 10 minutos, tô legal, vou para casa. Tem hora, meu filho, que você precisa parar o carro. Tem hora que você precisa parar o carro. Fique de pé que eu quero fazer uma oração por nós. Não por você, por nós. Por nós, por nós, por nós. Quero fazer uma oração por nós, por nós. Aleluia. Uma oração por nós. De repente tem alguém do seu lado que está assim, irmão, se sentindo cansado, sobrecarregado, fadigado. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Excesso dessa pressão pode gerar, irmãos, depressão. Dê a mão ao seu irmão, por favor, aí, irmão. Ô, irmão, eu sei o que eu estou falando. Deus falou muito forte comigo essa manhã, irmão. Deus falou muito forte comigo essa manhã. Aleluia. Pergunte a essa pessoa do lado o nome dela. E aí você ora por ela, ela ora por você. Lembra daquilo que eu falei? Você ora por ela, ela ora por você, e você diz amém sobre a oração dela. Aleluia. Pergunte para ela sobre o que você quer que eu ore. É sua vida profissional, é sua vida familiar, é pelo que você quer, pelo que você quer que eu ore, pelo que você quer que eu ore. Ora agora, irmão. Oh Espírito Santo, nessa noite, Senhor, estamos de mãos dadas, orando uns pelos outros, Senhor. Deus, em nome de Jesus, nós queremos anular, Senhor, essa estratégia maligna, Pai amado, de vencer-nos pelo cansaço. Pessoas que estão desanimadas porque o cansaço da espera tem sido grande. A demora, Pai amado, de essa vitória chegar, meu Deus, tem consumido o teu filho, a tua filha, meu Deus, e ela se sente exaurida, ela se sente sem forças para continuar. Mas hoje nós reivindicamos a verdade da tua palavra, que o Senhor renova as forças dos teus filhos, o Senhor renova as forças dos teus servos. Pai, eu quero orar por cada dirigente de unidade da plenitude, Pai amado, desde Porto até Teresópolis. Jesus maravilhoso, toca agora em cada família pastoral, Jesus. Renova as forças deles, renova as forças dos teus filhos, aqueles que estão aguardando ansiosamente, Pai, respostas, soluções, manifestações. Meu Deus, que venha a resposta da parte de Deus, que venha a resposta da parte do Senhor, que a resposta do Eterno venha em favor dos teus filhos hoje neste lugar. Deus amado, Deus amado, Deus amado, Deus amado,
Renova o teu povo hoje. Renova a tua igreja hoje. Renova, Senhor Deus, o vigor dos teus filhos hoje. Que haja resposta da parte de Deus para teu povo, em nome de Jesus. E você diga: vamos fazer aquela paradinha que a gente sempre faz. Vamos aplaudir a Jesus na proporção na qual Deus falou conosco nessa noite, meu Pai. Eu recebo essa palavra, Jesus. Eu recebo essa palavra, Jesus. Nós recebemos essa palavra, Jesus. Nós recebemos essa palavra, Jesus. A tua promessa se cumprirá, Jesus.